O impasse naval segue no Oriente Médio. Por um lado, os Estados Unidos bloqueiam os portos do Irã, nada entra ou nada sai, se vai para os portos do país ou se sai de lá. Por outro lado, o Irã continua travando o Estreito de Hormuz, fazendo com que a mesma coisa se dê com outros países, o que estrangula o comércio de petróleo global. Ontem a gente foi mais a fundo a respeito do assunto, hoje eu trago com você alguns dos desdobramentos desde então. A começar por duas matérias que repercutem nos Estados Unidos publicadas pelo Wall Street Journal e pela Axios, respectivamente. A gente busca sempre ser transparente sobre quando há ou não confirmação oficial, então isso são fontes anônimas falando a veículos de imprensa, entretanto, alguns dos que mais acertaram nesse tipo de reportagem anteriormente. Feita essa ressalva, vamos lá. De forma interessante, o Wall Street Journal fala que enquanto o tráfego no Estreito de Hormuz está parado, os Estados Unidos têm a proposta de uma nova coalizão para fazer os navios se moverem novamente. Eu leio com vocês. Poucas semanas depois que o presidente Trump declarou o Estreito de Hormuz, aspas, completamente aberto e pronto para negócios, vendo depois o tráfego de navios parar, o governo agora está pedindo a outros países que se juntem a uma nova coalizão internacional que permitiria que os navios navegassem pela hidrovia. E então fala sobre um esforço chamado Construção da Liberdade Marítima, que teria sido relatado em um telegrama obtido pelo jornal do Departamento de Estado enviado às embaixadas dos Estados Unidos pedindo que elas pressionassem outros governos a ser parte disso. A ver como a coisa se desdobra. É um momento também de tensão quando se fala da relação dos Estados Unidos com parceiros europeus. Trump tem, por exemplo, ao longo dos últimos dias, tido atrito com Friedrich Merz, o chanceler da Alemanha, que não só é a maior economia da Europa, mas também um aliado crítico na OTAN, com representatividade dentro do continente europeu para pressionar outros, a ver como a coisa se desdobra num cenário onde, se existe uma guerra aberta envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, existe também um desgaste diplomático, um debate profundo sobre a aliança entre os Estados Unidos e os seus aliados europeus. Isso posto, a gente prossegue com outra reportagem que também traz informação de bastidores, essa da Axios, que complementa o que era ali discutido, onde se fala que Trump, enquanto articularia essa coalizão, também estaria preparando opções militares seguindo adiante. Nessa se lê que haveria um briefing programado a ser dado para o presidente americano sobre novos planos para uma possível ação militar no Irã. Envolvidos nesse briefing, diz a Axios, estariam o comandante do Comando Central, o almirante Brad Cooper. Não é o ator lá que faz o sniper americano, mas o nome é igual, pelo menos no apelido. Isso segundo duas fontes, dizem a Axios novamente. São duas matérias que têm repercutido amplamente nos Estados Unidos e por isso notórias. Também é meritório que a gente traga aqui para o debate com você, entretanto pendentes de confirmação oficial. Nos bastidores, haveria um plano para uma onda curta e poderosa, diz a reportagem da Axios aqui então. Enquanto isso, Trump respondeu repórteres agora há pouco, logo antes da gente entrar no ar, onde falava que, a coisa continuava como estava, mas reiterou os pontos que sempre diz. Qualquer acordo onde o Irã possa ter uma arma nuclear significa nada feito. De forma interessante, quando se fala das opções militares aqui na reportagem da Axios, se fala a respeito de uma arma hipersônica, o Dark Eagle, ou Águia Negra, traduzindo para o português. Isso de acordo também com uma terceira agência que publicou hoje informação de bastidores, onde se fala pela Bloomberg que o Comando Central solicitou ao Pentágono envio desse sistema hipersônico de longo alcance para conseguir realizar as operações, então, com mais pujança militarmente. E você vê um retrato dele aqui ao meu lado na tela. Enquanto isso, eu passo também com vocês pelo que circula do lado iraniano desse conflito. Mojtaba Khamenei, o então suposto novo líder supremo, e digo suposto porque o paradeiro dele é desconhecido e o estado de saúde dele é relatado como precário, não fez nenhuma aparição em público até agora. É ele, o filho do antigo líder supremo Ali Khamenei, que assumiu, depois que na madrugada de 28 de fevereiro para 1º de março, Khamenei foi abatido em ataques conjuntos israelenses e americanos. Mojtaba afirmou então que os Estados Unidos não teriam espaço no Golfo Pérsico, exceto nas profundezas das águas. Mas esse tipo de retórica tem sido presente praticamente desde o início do conflito. Até, na mesma linha, a agência iraniana Tasnim publicou uma entrevista com um comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, afirmando que os navios dos Estados Unidos teriam o mesmo destino das bases militares na região. E enquanto esse tipo de retórica agressiva tem de fato sido presente ao longo de todo o conflito, vale a pena a gente pontuar isso para ir da notícia para análise e brevemente abrir um parênteses.
O grande debate agora é quanto a quem negociaria com os Estados Unidos. E essas declarações vêm muito da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que seria a linha dura, as pessoas menos dispostas a fazer um acordo, que anteriormente falaram negociar com o dedo no gatilho e, aspas, não acreditar em uma só palavra do inimigo. Então, a retórica, nesse sentido, continua em alta. A ver se nos bastidores existe a possibilidade de um acordo. Até agora parece que a coisa não tem ido nesse sentido. E isso se reflete até no mercado, tá? Vale a pena a gente destacar, e a gente vai entrar mais a fundo nisso em instantes, que o barril de petróleo disparou de forma pujante ao longo da semana, comerciando consistentemente nos últimos 2 dias acima de $120 o barril. Para referência, antes do conflito começar eram $70. E claro que isso tem um impacto na economia global, afinal de contas, gasolina mais cara, petróleo mais caro, gasolina mais cara, logística mais cara, inflação mundialmente. Por isso e por outras, é que se chama esse bloqueio em Hormuz um aspas, sequestro da economia global. Enquanto isso, eu tenho também publicação aqui de Mohammad Bagher Ghalibaf, ele que é o presidente do Congresso iraniano e dito um dos reformistas. Hoje é o dia, então, qual é a data? O Dia Nacional do Golfo Pérsico, que é a região perto do Irã, na costa iraniana, que se encerra com a saída pelo Estreito de Hormuz e marca a expulsão dos portugueses do estreito lá atrás, em 1622, depois de 115 anos de ocupação. Pois é, Vasco da Gama, o navegador português, aquele que circunavegou a África, também teve presença passando por ali, por uma hidrovia tão crítica. Então você que é brasileiro, tem aí uma herança compartilhada com os exploradores europeus que chegavam ali. Bem, resumindo o raciocínio que eu falava, que eu fazia, e voltando a falar do mercado do dólar e da questão do barril de petróleo, Ghalibaf chegou a afirmar também que o barril poderia chegar a $140. Trump chegou a afirmar anteriormente que ele achava que poderia até chegar a 200 e que as coisas estavam melhor do que ele esperava quando iniciou o conflito. Trump tem reiterado a postura dele, né? Diz que sente pela dor econômica, mas fala que com a ameaça do Irã ter uma bomba atômica seria intolerável e, dado esse condicionante, é necessário então fazer isso, mesmo que antes do conflito houvesse altas recorde nas bolsas de valor dos Estados Unidos. Até numa mensagem no X aqui, falando disso do Ghalibaf, que falou em $140, ele disse o seguinte, e eu acredito que tenhamos a fala dele. Mais uma, Fre, do Ghalibaf. Aí está então. Já se passaram 3 dias e o poço ainda não explodiu. Poderíamos estender isso para 30 dias e transmitir ao vivo o poço aqui. Esse é o tipo de conselho sem sentido que o governo americano recebe de pessoas como Bessent, que também defendem a teoria do bloqueio e fizeram o preço do petróleo subir para mais de $120. Ao que o Ghalibaf está se referindo aqui, e eu posso pegar esse fio do novelo para explicar isso também para uma questão que ajuda a gente a entender o lado americano sobre isso. Eu até explorava isso, eu não lembro agora se foi ontem ou na segunda-feira. Mas basicamente é o seguinte, da perspectiva americana o bloqueio naval faz sentido porque com os portos bloqueados o Irã não consegue escoar o petróleo. Com isso tem que armazenar dentro do próprio país e quando os armazéns ficam cheios, parar de bombear. Uma questão sabida é que por uma série de processos geológicos, depois que você para de bombear uma vez, fica difícil continuar bombeando o petróleo para fora do solo. O resultado é que isso poderia danificar permanentemente algumas das reservas e os Estados Unidos contam com essa pressão para tentar forçar o Irã a algum tipo de acordo. Mas como a gente viu, a opção militar, pela retórica americana, ainda está na mesa se isso não acontecer. Enquanto isso, dados de rastreamento marítimo apontam que as 12 travessias verificadas pela empresa Kepler, uma consultoria então naval, aconteceram hoje então, 12 travessias, coisa que passava de uma centena antes do início do conflito e ajuda a gente a documentar que de fato o estreito ainda continua com pouquíssima atividade. Quero trazer mais 2 pontos antes da gente encerrar nossas atualizações a respeito de Oriente Médio. A gente fala primeiro a respeito da questão de Israel, e a gente foi a fundo na terça-feira sobre como ali havia essa ofensiva israelense então ao sul do Líbano, aonde se esperava um cessar-fogo entre Israel e a organização terrorista Hezbollah, nenhum prevaleceu. Um lado acusa o outro de continuar disparando e empreendem ações em retaliação. A gente tem informação, então, de que Israel seguiu com ataque a posições do Hezbollah no sul do Líbano hoje. Novos bombardeios foram registrados ao longo da quinta-feira, com ao menos 9 mortos. A gente deve ter aqui até imagens divulgadas pelas forças de defesa de Israel, e você vê elas, então, aqui ao meu lado. Segundo o exército israelense, os alvos foram infraestruturas e operativos do grupo terrorista. O Hezbollah tem respondido com ataques de drones, principalmente contra o norte de Israel. Enquanto isso, Israel recebeu um novo carregamento de armas dos Estados Unidos. O Ministério da Defesa disse que navios de carga e aeronaves transportaram cerca de 6.500 toneladas de material bélico.
Por aí a gente tem a atualização. Se a gente parecia falar de cessar-fogo, enquanto a guerra não continua como era antes do início desse cessar-fogo, agora sem prazo para acabar, a gente vê ainda o bloqueio naval prevalecendo, a economia global também sofrendo em condição disso. E lá, entre Israel e Líbano, a luta parece continuar, se não tão intensa quanto antes, pelo menos quase. Aí você vê as imagens do descarregamento do equipamento militar.